Fala, galera! Meu nome é Vivi Pires. Meu nome é Beza Carneiro. E hoje estamos aqui no podcast do ICEA. Isso aí. E hoje nós vamos entrevistar ela, que é atriz, produtora, diretora, gestora cultural, administra o Teatro Módulo há mais de 25 anos, implantou 3 teatros e é uma pessoa fundamental na formação de diversos profissionais de destaque na cena baiana teatral. Com vocês, senhoras e senhores, Vadinha Moura. É um prazer ter a senhora aqui com a gente. Imagina, o prazer é todo meu. Eu sou Osvalda, mas todo mundo me conhece há mais de 40 anos nesse meio artístico como Vadinha Moura. E vocês esqueceram de dizer que, além de tudo isso, eu sou com orgulho professora. Exatamente. Educadora, eu gosto de dizer educadora. Exatamente, maravilhoso. Bom, me conta um pouco como você entrou nesse ramo artístico. Tinha alguém na sua família que tinha alguma influência artística dentro da família? Como foi, tipo, na sua infância, você sempre era levada para esse meio cultural, artístico? Não. Na verdade, eu nem sabia o que era teatro na vida. Eu tinha uma família muito criativa. Meu pai especificamente, lia muito. Meu pai me dava de presente histórias e disquinhos e eu ficava imitando as vozes. Eu amo, por exemplo, eu ouvia aquelas histórias daqueles disquinhos e tinha Chapeuzinho Vermelho e eu amava a voz da vovozinha. Não, essa não é a voz de minha neta. Então, desde sempre, eu ficava imitando as vozes dos personagens. Então, ali já era, talvez, alguma possibilidade do faz de conta, né? Vamos dizer, no imaginário infantil de criança, né? Imaginário infantil de criança é óbvio, né? No meu imaginário enquanto criança ali. Sim. Só que assim, nossas brincadeiras dos meus irmãos, que eu sou a última de todas, era o circo e no meio da sala, minha mãe e meu pai permitiam que a gente esticasse lençol, literalmente. A gente esticava lençol, eu já fui bombeira, meu irmão era o bilheteiro, ele ganhava o dinheiro, as continhas, as moedinhas, e minha irmã e eu fazíamos os figurinos, eu ia nessa onda. Mas não era teatro, era faz de conta. Então, o teatro mesmo só entrou na minha vida porque eu tinha uns 13 anos. Quando o professor de português, eu era extremamente tímida, viu, gente? Não, eu não acredito. Acredite. Tá? Eu não acredito. Fiquei registrado que eu não acredito nisso. Mas acredite, até hoje eu sou. É um esforço e um trabalho diário, porque tem que falar com o público, com gente. Mas eu sou bem tímida, até para dar entrevista. É uma resistência. Eu vou fingir que eu acredito. É sério. Com 13 anos, foi preciso fazer um trabalho de português. Eu estava no teatro no Colégio Isba. E eu era assim, tipo CDF. E aí a escola, o professor pediu que a gente fizesse um trabalho diferente, que não fosse... E aí surgiu uma poesia português. E a gente fez uma poesia de Castro Alves, Adormecida. Eram 5 meninas. E a gente fez um teatro, que inclusive a partir daí, me perguntaram qual era meu nome, foi aí que eu disse Osvalda, e aí eu dei esse nome, Osvalda, eu me orgulhei desse nome, e o teatro começou a ficar um pouco ali dentro do meu universo, na minha cabeça e tal. Mas nada demais. Mas foi legal. No segundo ano, eu fiz também mega tímida ainda durante o percurso todo do colégio, até o segundo, isso foi 13 anos, é o quê? Quinto, sexta, sétima, hoje é o 8º ano, né? Com já o ensino médio, a gente construiu uma peça de teatro lá no colégio, a Meleca, que era sobre a Segunda Guerra Mundial. Meu Deus, é muita cara dela. E aí, pronto, mas assim, nada demais. Minha irmã foi fazer um curso livre na escola de teatro na UFBA. A minha irmã, que é 4 anos, quase 5 mais do que eu, que fazia economia. E eu fui assistir uma aula dela. No que eu fui assistir uma aula dela, aí eu enlouqueci. Eu digo, é isso que eu quero fazer. Eu tinha 17 anos. Aí minha irmã mais velha e ela, cúmplice comigo, eu disse, eu quero fazer isso. Mas eu ia fazer vestibular para teatro. Ou para medicina. Pra medicina? Pra medicina. Vixe. Ai. Foi aí que eu resolvi fazer escondido de pai e mãe. E eu fiz vestibular, passei. No primeiro, assim, eu fiz 530 pontos. Era assim, tipo, o limite de pontos. Poderia passar em qualquer curso, passei em teatro. Minha mãe
viu o jornal, porque naquela época, gente, era jornal, não era internet, nada. Abriu o jornal e viu lá. Oswalda não passou. O drama lá em casa já começou ali. Ah, meu Deus! Meu Deus, como é que vamos dizer pra ela que ela perdeu o CDF, que eu era, e eu, ao contrário, via que eu não passei. Aí é uma pena, né, galera? E agora, como é que eu vou dizer pra meu pai e pra minha mãe que eu passei no vestibular de teatro? E foi um drama, minha mãe disse que ia me deserdar, foi uma confusão. Olha. Mas no final das contas, mãe e pai quer o quê? Que a gente seja feliz. Mas deu um ultimato. Você faz teatro, mas faça outra coisa para ter que ganhar dinheiro. Aí o que eu fiz? Filosofia e virei professora. Isso nos leva, inclusive, a outra pergunta, mas antes, jovem, se apliquem nos trabalhos de teatro da escola de vocês, entendeu? E nunca desistam dos seus sonhos. Nunca desistam dos seus sonhos. Nunca, pelo Isso é amor de importante. Deus. E de verdade, isso é muito real, porque alguns anos atrás, no meu segundo ano de ensino médio, também foi uma experiência muito forte para mim, essa questão de produzir um espetáculo. Até hoje, meu diretor manda mensagem falando assim, Beza, vai lá apresentar. Eu digo, não, obrigado, não, que é muito trabalho. Mas para isso nos leva a uma outra pergunta que a gente já conversou isso pessoalmente em outros momentos, mas é uma questão que a gente sempre quer passar isso para a nova geração, que é como foi o seu começo na escola de teatro da UFBA? Como foi o seu início na cena, networking, primeiros trabalhos? Conta pra gente. Então, primeiro foi convencer, quer dizer, o meu convencimento de pai e mãe, logo de início não foi, porque a gente quer, na verdade, que eles gostem do que a gente faça, né? Que a gente quer o aval deles. Meus pais foram maravilhosos, de fato. Início da década, final da década de 70, já disse minha idade, né? Final da década de 70, início dos anos 80, e uma filha decidi ser artista de teatro. Então, quando eu fui para a escola, eu fui com toda a expectativa e com o aval dos meus pais. Eles eram maravilhosos, mas contra a ideia, tem que fazer outro curso. E eu fiz no ano seguinte filosofia. Fiz também nutrição, mas não quis seguir. Então, continuei com filosofia, por ser nutricionista hoje, né? Imagino. Então, a escola de teatro, de fato, é um lugar... a escola é um lugar de experimentação. Não é ali que você vai conhecer tudo na vida. Você vai começar seus passos. Eu era menina extremamente tímida, ali foi o meu começo, e o mais lindo de todo esse percurso no primeiro ano foi o aval dos meus pais. Que quando eu fiz minha primeira apresentação na escola de teatro, não foi nem escola de teatro, foi com alunos da escola, mas já foi profissionalizante, porque já foi com ingressos pagos, na própria Teatro Martins Gonçalves, e minha mãe assistiu meus pais. E aí ela me deu de presente, depois que acabou tudo, que ela viu ali, ela me deu uma caixa de ferramenta, daquelas antigas mesmo, de ferramenta mesmo. Aquelas vermelhinhas. Ela era preta, assim, acinzentada, e tinha uma coisinha de madeira bem pesada. Ela era bem pesada, porque hoje ela é levinha. E dentro tinha batom, lápis, rouge. Mas não era uma maquiagem de teatro, mas também era simbologia para ela. E aquilo para mim chegou de uma forma, assim, de tipo assim, eles agora me abençoaram de verdade. Sim. Agora eu posso seguir. E nunca, meu pai e minha mãe, nunca de fato me impediram de vivenciar. Então eu vivi mesmo e fiz. E lá eu comecei a ser chamada para fazer muitos espetáculos. Então, assim, eu era atriz, ganhei prêmio, 2 prêmios, como atriz revelação, como... Não foi nem revelação. Eu fiz um espetáculo que era a Galinha dos Ovos de Ouro, que eu era a galinha. Eu amo o nome desse espetáculo, só para deixar muito claro. Eu era a galinha, inclusive, diga-se de passagem, eu namorava com um menino, a Alba Meirelles, que é músico muito legal, ele me passou a chamar Cocó. Cocó é isso? E o que acontece? O telefone tocava na minha casa e perguntava Cocó está? Minha mãe se irritava profundamente. Ou então Cocó é eu entrava na rua, andava na rua, Cocó, as pessoas que me conheciam. Minha mãe odiava. Então eu fiz a Galinha dos Ovos de Ouro. Nesse espetáculo eu fui assim, a jornal elogiou bastante, mas não fui premiada nem nada. Depois eu comecei a fazer muitos espetáculos, então eu fui indicada a 2 prêmios, que não era Braskem, que era o prêmio Martins Gonçalves, mas da Copene, da empresa do Polo. Sempre são empresas do Polo que tem dinheiro. Ganhei 2 prêmios e comecei a trabalhar com teatro. Fiz. Daí, pronto, aí foi quando eu segui minha vida profissional, artisticamente, ganhando dinheiro, entre aspas, porque eu não ganhava só com isso. Eu também fazia telegrama ao vivo, não sei se você sabe o que significa isso. Eu acho que
A gente não O sabe. telegrama ao vivo nada mais é do que uma pegadinha com alguém. Você era contratada para fazer uma pegadinha com alguém. Então, eu acho que eu já vi isso no Fantástico, alguma coisa assim. é tipo isso, assim. Então, assim, você era para aniversário. Então, alguém contratava a Dona Juju, Dona Julieta, é uma que eu lembro muito. Ela fazia 50 anos de casada. Então, a gente estudava um pouco da historinha do casal. E eu era a Juju e o meu amigo, que era outro ator, que cantávamos, dançávamos. E era lindo, a gente ganhava dinheiro. Eu fiz Viva a Porcina, eu fiz vários personagens. E a gente chegava de surpresa, pegava uma pegadinha com alguém. Tipo, o casal acabou de casar no aeroporto. Eu chegava e dizia, não, por favor, eu estou grávida. E o cara ia viajar. Meu Deus. Ele ficava assim, entendeu? Tipo isso. Então a gente ganhava dinheiro fazendo. Fiz festas infantis. E a gente ia se virando nesse sentido aí. Entendeu? Então o profissional foi chegando nesse sentido. Você vai se virando com a arte, entendeu? Trabalhando para ganhar dinheiro, para poder estudar mais, fazer outros cursos. Era mais ou menos assim que a gente se virava. Entendi. Aproveitando que a gente está falando sobre essas coisas de experiência e tudo mais, me conta um pouco sobre sua experiência cinematográfica ou em audiovisual que a senhora já teve. Como foi para a senhora fazer isso, Porque às sabe? vezes pro artista de teatro é um desafio, né? Sair do palco pra ir pra trás das câmeras. Eu nunca fiz cinema, mas eu fiz muito comercial. Eu era tipo garota propaganda, fiz muito comercial mesmo. Até fazer os 35, quando comecei a fazer ator, aí eu digo, não, virei velha. Ou então empreendimento. Mas assim, é uma mega experiência, é um diferencial muito grande. Teatro é o meu amor. É a minha vida, é a minha referência, é a minha base, é o meu fundamento. Eu sempre digo que o teatro é o meu fundamento. Mas assim, a experiência foi muito engraçada, porque assim, eu fazia teatro já há bastante tempo e fiz um comercial da... Como é? Detran. Detran? Minha cara estava no Detran, circulando no Detran. As pessoas me paravam para falar comigo, pedir autógrafo, gente. Imagina se a gente tá no meio da rua, eu acho que é meu tem um sonho. outdoor com a cara de ladinho. Eu acho que é meu sonho, eu ia tirar foto comigo, sabe? Eu me lembro de entrar num edifício e alguém viu, aquela, não sei, um outro comercial. A pessoa descia para falar, entendeu? Então, assim, foi muito legal, assim, ganhei dinheiro e tal, mas, assim, não era a coisa que eu mais queria. E vem cá, você fez esse comercial aqui em Salvador ou você saiu? Não, todos aqui. Só tive um que eu fiz em Sergipe. Era uma produção, que era uma produção da TIM. Era uma né? Quer dizer, né? Então, mas eu fiz em Aracaju. Ai, meu Deus. O contrato. Tem tantos anos, gente. Sim. Tem tantos anos isso. Pro, agora sobre... Eu amei Pro. Oh, meu Deus. Uma vez Pro. Uma vez Pro, sempre. Não dá, gente, não dá. No off eu chamo ela de vadinha, vida, mas... Acaba deslizando. Acaba deslizando. Eu saí do personagem. Pra mim é Pro pra sempre. Até hoje, todos me chamam de Pro. Muito impressionante. Eu queria fazer uma pergunta pra senhora, na verdade, sobre... Seria mais sobre organização de tempo. Uma administração de tempo. Porque você dá aula aqui no ICEA, né? Pra quem não sabe, ela é nossa professora. Foi nossa professora de preparação vocal. E agora é nossa professora de produção teatral. Então a senhora dá aula aqui, não só para nós, mas para outras turmas também, em outros dias da semana. Dá aula de manhã também, de manhã, de tarde e de noite em algumas turmas. Né? E a senhora ainda tem a administração do módulo Como Você Dá Conta. A gente tem uma piada interna que a semana de vadinha tem 8. Não, tem 15 dias. A semana de vadinha tem 15 dias. Então, conte para nós jovens que não sabemos administrar o nosso nível. Na verdade, é muito difícil e até hoje eu procuro um segredo, entendeu? Elixir. Então, nos traga o segredo. Não tem segredo, na verdade. Eu sempre, desde criança, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo e fazia bem feito. Desculpe, né? Não é modéstia, não. Não? Eu fazia, eu não queria fazer. Minha mãe sempre dizia para fazer as coisas. Eu errava, então, tipo assim, queria fazer com pressa para ir brincar. Minha mãe ia assim, do tipo, literalmente, até ela descobrir que eu enfiava nas gavetas as coisas, botava o lixo debaixo do tapete, tipo essas coisas, né? Até eu repetir 10 vezes. Quando você refaz, aí você faz o quê? Não, eu não vou fazer besteira, eu vou fazer bem feito agora para poder ter tempo de fazer. Então, você saber qual o tempo que você tem para determinadas coisas, essa organização é interna. Então, desde criança eu fiz muito tudo ao mesmo tempo. Acredito, sempre. Entendo. Sempre. Eu pensei que eu
tenho 10 caixinhas eu sei a hora a cada um que eu tenho que fazer. Pra você ter noção, eu não tenho agenda. O quê? Como é? Eu tenho uma agenda, mas nem carrego na minha bolsa. Porque eu sei ela na minha cabeça. Minha Eu tenho um péssimo relacionamento com o meu planner também. Eu tenho uma agenda, mas eu não consigo lidar com isso. Aí eu já coloco tudo no meu celular, boto um lembrete, e aí alarme. Alarme. Meu celular é cheio de alarme. É sério, minha mãe, ela fica revoltada. Ela fica revoltada comigo, briga comigo toda hora. Pois eu tenho uma agenda, obviamente. Sim. Eu tenho uma agenda do teatro, que eu preciso, inclusive, colocar minhas coisas pessoais na agenda lá. Às vezes eu me banano de alguma forma e digo, me diga aí assim, assim, assim. Mas eu sei a pauta do Teatro Módulo até o dia 19 de dezembro. Ô, louco. Então, assim... E você já está preparando a pauta do ano que vem? Já. Então, assim, administrar é saber o que é que você tem, que tempo você tem para aquilo. Quando eu estou aqui no ICEA e estou na sala de aula, é ali que eu estou e eu estou inteira. Saiu 5 minutos, entre uma aula e outra, eu posso ver um e-mail, eu posso ver uma coisa. Então, de repente, eu até posso administrar nesse sentido. Então, eu vou administrando de acordo com o meu tempo. Mas eu consigo. Que é 15 dias em uma semana. Mas isso me leva a uma outra pergunta, que na verdade eu queria fazer antes. Que na verdade como, tipo assim, todos nós antes de terminarmos. Antes. Mas todos nós somos entusiastas do teatro, sim, né? Tipo, das artes cênicas. E já passou na cabeça de cada um de nós aqui, em algum momento, fazer a faculdade, fazer a escola de teatro da UFBA. Então a gente queria saber como que isso, como que estar lá, a experiência lá, transformou a sua personalidade, o seu caráter, como que isso te moldou, de forma bem breve. Olha, não moldou o meu caráter, a gente tem caráter nosso, a gente tem nossos valores familiares, a gente vai observando as coisas, vendo se aquilo cabe na gente ou não. O que é que acontece? A escola dá o conhecimento. E você aproveita. Quando eu entrei na escola de teatro, você perguntou e acabei não te respondendo direito, ali você constrói network. E quando você começa a fazer seus espetáculos, ali é um ponto de visibilidade. Você faz os espetáculos, você faz as suas mostras, os diretores vão te ver, os colegas vão gostar do seu trabalho, que serão futuros profissionais. Então, você vai jogando. Então, o que de fato a escola me deu, além do conhecimento dentro dos meus cursos, que foi interpretação e direção, eu fiz interpretação e direção na escola de teatro. Esses conhecimentos de determinados, mas o seu conhecimento dessa rede de conhecimento que você necessita. É uma área que a rede de conhecimento é extremamente importante. Te chamam porque gostaram de você, porque você é profissional, chegou no seu horário, não deu bolo, isso é muito importante. A ética, o comprometimento do seu trabalho é fundamental. Com certeza. Entendeu? Então, assim, lá o que me deu foi o conhecimento dentro do artístico, mas também esse network que você sabe que você constrói, que é fundamental para a nossa área. Isso é muito real. Tipo assim, até o curso técnico de ICEA, que é 1 ano só. É isso que eu ia falar. Tipo, desde que eu entrei aqui, eu conheci tanta gente importante, que traz oportunidade. Na real, já estou com saudade de todos. Eu estou com saudade de Irma, de Poli, de Cris, Sim, eu estou chorando já. De Heron, de Carlson, de todos os professores, eu já estou com saudade. Mas enfim, para finalizar, dá um conselho pra gente, jovem artista que está pensando em ingressar nesse meio cultural. Até porque, tipo, é muito difícil pra gente, jovem, porque a gente escuta muitos comentários ruins, sabe? Tipo, você não vai conseguir, sabe? Tipo, não vá pra essa área, é muito inviável, sabe? Não faça isso, você vai passar fome. Então, tipo assim, qual o conselho que você dá pra gente? Olha, eu vou dizer a verdade. É o momento mais difícil do teatro. O teatro sempre é uma área que é difícil. Desde que o teatro existe lá atrás na Grécia, sempre ele foi se reinventando em resistência. Dizer que é fácil não é. Mas assim, é sempre você querer, é o que você quer, é o desejo seu, faça. Agora faça com a ética, com comprometimento, com responsabilidade, porque as pessoas só vão te chamar para trabalhar se ouvir falar bem de você. Entende? Se você não atrasou, se você tem comprometimento, responsabilidade, o talento é importante, com certeza, mas muitas vezes você é nem tão talentoso assim, mas é bom, mas tem todo o resto, e às vezes você é excelente, mas tem toda uma dificuldade de relacionamento que às vezes dificulta você estar em algum cast, em algum elenco.
Então, queira, seja generoso com você e com o outro. Solícito e profissional. Profissional é tempo, responsabilidade e ética. É o que eu digo a vocês. Obrigado, Pró. Nós gostaríamos mesmo de agradecer, porque a gente sabe que você socorreu a gente e prestou esse apoio pra gente. A gente gostaria de dizer que a gente Não te ama só hoje, muito. como várias outras vezes. Várias outras vezes. Nós gostaríamos muito de te agradecer. Nós sabemos que o seu tempo é curto, porque mesmo que ela tenha 15 dias em uma semana, mas o tempo dela ainda é muito curto. Ela abriu espaço para estar aqui com a gente hoje. E em prol da sua correria, nós gostaríamos de presentear com uma coisa que, como professora, você vai amar, entendeu? Porque minha mãe é professora. Eu posso abrir depois? Eu posso abrir depois? Pode abrir depois. Mas é isso. Fica aí vocês, o segredo. Só ela vai saber. Ou então ela pode tirar foto, postar no Stories e falar assim, olha, claro ganhei lá no Aqui Pode. Inclusive, mais uma vez, muito obrigado. Imagina. Mas se inscrevam lá no nosso canal para que a gente possa estar enviando cada vez mais conteúdo para vocês. Nós prometemos que a gente vai convidar cada vez mais pessoas do ramo cultural para poder inspirar. Exatamente. Então, próximo, a senhora puder olhar para a câmera e dar um tchauzinho e um muito obrigado. Eu queria dizer que eu estou muito, primeiramente, a vocês, agradecer, orgulhosa de vocês, da beleza que vocês fizeram. Muito orgulhosa mesmo do trabalho que vocês estão fazendo. Dizer que é uma honra estar com esses meninos, com toda essa equipe envolvida. E dizer, vai, se inscreva no canal. Dá uma... Vamos acabar aqui, Mas muito obrigado. Se inscrevam mesmo. Mas se inscrevam. Se inscrevam que talvez tem mais, né? Talvez. Será que a gente aparece de novo? Quem sabe, né? Será que no próximo episódio de Vadinha vai aparecer de novo, falando como que ela conseguiu implantar 3 teatros? Pois Não deu tempo de falar. Né? Mas quem sabe não 3 teatros produzindo, não sei quantas produções, se for contar. Mas essa vai ficar pra próxima. Pra muito obrigado, próxima. galera. Até. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, gente.